E conheço Jatice desde 2020 ou 2021, um negócio desse. E aí, a gente, desde lá, a gente não se desgrudou mais. Ela está com a gente aqui sempre. Ela já participou. Eu sou mentora de relacionamento, sou sexóloga e eu tenho uma escola da solteira. Agora, em junho, vamos fazer a segunda imersão, né? A primeira, não é que seja uma imersão, o primeiro encontro. Só que eu já fiz um encontro, mas foi é, a, a formatura da primeira turma da Escola da Solteira, que foi em 2021. A turma começou em 2020, 2021 a gente se reuniu para fazer a formatura. Como 2020 foi o início, foi todo mundo daqui de Salvador, foi fácil fazer a formatura. Assim, da segunda turma em diante, eu não consegui mais ser daqui de Salvador, e aí eu não fiz mais uma formatura presencial. Porém, as meninas estão muito me pedindo presencial, presencial, presencial. E eu tinha prometido a elas que, e também cobrando os homens. Cadê os homens? Ah, os homens. E nisso, nasceu Prometidos para Casar, e são os prometidos de Deus. E aí, vamos nos reunir dia 6 de junho, um encontro, e vai ser incrível, porque não vai ser a reunir para ir relacionamento. Não, o objetivo é fazer o perfil protagonista, que é o perfil de comportamento baseado na mulher da Bíblia e no homem. Então, a gente já vai sabendo como é as pessoas, eles vão se interagir com aqueles perfis. São três perfis, se conecta com três perfis. Então, se conecta com aqueles. Quem conectar, amém. E aí, nós não somos responsáveis, né? Porque o tempo é pequeno. E aí vai ficar no grupo ali, vai ser bem interessante. É uma coisa diferente, eu nunca vi assim. E eu espero em Deus que dê tudo certo. E como não é um encontro gratuito assim, e vão reunir, vai ter um preço que é o perfil protagonista. Desse perfil, nós vamos para um encontro no restaurante. E eles pagam a taxa, como é um horário morto, como diz o dono do restaurante, que é de 6 às 8, de 4 às 20, é um horário morto, então ele conseguiu ter um buffet bom com um valor menor. Você vê, né, que o que encarece agora, eu entendi que não é a comida, é o horário. Porque esse mesmo prato ia ser, eu acho que R$ 200, se fosse no horário nobre. Como é um horário, como ele diz, morto, consegue ter um buffet maravilhoso, uma quantidade de comida, petisco, isso e aquilo, pelo valor e o local que é. Então, eu digo, uma zona nobre de Salvador, mas eu achei bem interessante ele dizer isso. Não, é um horário morto, então eu aceitei e faço sim um valor desse, um ticket de R$ 100. Então, eu achei bem interessante. Na primeira vez que eu fiz a formatura, foi R$ 50 e foi uma torta, uma coisinha, foi um café. E agora, para ser em um restaurante, ocupar 60 pessoas ali com um valor de 100, eu achei super legal, mas pelo que é, né, de restaurante, as entradas, o prato principal, a sobremesa, então tudo ali eu achei bem interessante. Então, vamos que vamos. Na semana passada, Georgia me desafiou ali de a gente fazer algo assim, aceitar o propósito aí. Eu conectei com mais pessoas, interessante quando a gente conecta com outras pessoas da cidade que já faz isso. Conversei com a menina que já trabalha com isso, ela me deu um gás assim, isso embora me indicou o restaurante, fui lá no restaurante, fechei ontem, então assim, muito bom, quando a gente decide e faz a tarefa e dá tudo certo. Muito obrigada. Muito bem. E a próxima? Quem vem? Quem vai ser a próxima? Tá bem. Adriana chegou, acho que caiu. Ivanise. Ivanise, eu conheci ela ontem, aquele eu vou conhecer agora. Pode se apresentar. Ah, então é que caiu. Então é isso. Estamos nos apresentando. Isso, estamos nos Nossa, apresentando. pois é, fazia tempo que eu não fazia isso. Eu lembro de a gente chegar na sala de aula com os professores, né, para a gente se apresentar. Eu nem estou preparada para isso, eu não sei nem o que eu vou dizer.
Ó, Bom, fala quem você é, onde você está, qual é a cidade, o que você faz, coisas simples, tá. não é uma Bom, apresentação formal. tá. Então, meu nome é Ivanise. As pessoas mais próximas me conhecem como Nice. Eu tenho 50 anos. é, Sou uma das três irmãs. Eu tenho uma irmã gêmea. E a minha irmã mais velha, que ela costuma se identificar como mais madura e não mais velha, que inclusive fez aniversário anteontem, fez 59 anos. Então, nós somos em três mulheres. Eu sou natural de Recife, mas algumas coincidências, né, Ticiane, que eu estava te falando. Eu sou gaúcha, na verdade. A minha família toda é gaúcha. Meus pais, minha irmã mais velha, meus tios, meus avós. Mas, quando a minha mãe estava grávida, ela foi transferida para Recife para inaugurar uma loja, as lojas americanas, e ela estava grávida. E nos teve lá, nos registrou lá. Então, de registro, eu sou pernambucana. De familiares, eu sou gaúcha. E de coração, que é a cidade que eu amo, eu sou paulistana. Então, eu moro aqui em São Paulo já faz, deixa eu ver, eu cheguei aqui entre idas e vindas, mas a última vez que eu vim e fiquei foi em 2003. A gente já está em 2026, são 23 anos que eu moro em São Paulo. Eu fiz a minha vida aqui, tudo eu fiz aqui. A minha graduação, o meu casamento, o meu marido, tudo aqui. A minha vida está toda instalada aqui em São Paulo. Atualmente, eu trabalho como CLT num hospital, sou analista de processo sênior e acredito que inicialmente é isso. Tudo bem. Muito bom. Seja muito bem-vinda, Ivanise. Eu disse, ó, eu não consigo errar o nome dela porque é parecido com o nome da minha mãe. Então, Tanise, Ivanise, deu tudo certo. É, Adriana, vamos lá. Obrigada, Ivanise. Eu vou chamar, já que vocês não estão abrindo os microfones, eu chamo. Seja bem-vinda, doutora Adriana, tia Drica. Bom dia. Eu tenho uma dupla personalidade, né? Que é a Adriana Silva Olha. Ferreira, tia Drica. Mas assim, você desculpa porque eu não estava aqui presente no início, porque eu estava numa ligação. Mas eu não entendi bem, é só para me apresentar e falar sobre um pouquinho sobre mim. Tá, então, eu sou Adriana Ferreira, sou do interior de Goiás, sou vim de São Simão, ninguém vai saber, porque é bem no interior mesmo, e Deus me trouxe para São Paulo, né, para o estado de São Paulo há 3 anos, eu estou aqui em Campinas, e Olha. então tem gente aqui perto de mim, né? Olha o que que Deus vai fazendo, né? Deus vai unindo, né, pessoas, propósitos. E eu sou sobrinha da Keila, que tá aqui, minha tia Keke, minha queridíssima amada, do meu coração. Então, assim, eu tô aqui, eu sou advogada especialista em direito previdenciário, né, INSS, já há 20 anos. E tem 13 anos, eu sou também teóloga, então tem 13 anos que Deus me revelou o chamado de evangelizar crianças, né? Eu sou evangelizadora infantil e sou mãe de 4 filhas, então eu já tenho ali uma congregação, né, dentro da minha casa para evangelizar. E então, assim, Deus tem me tratado assim sobre o meu chamado de levar esse dom, né, de evangelizar crianças, não só para a igreja, que eu sempre servi nas igrejas onde eu estou, mas também para ajudar quantas e quantas mães Deus me permitir. Então, eu tenho migrado, né, para esse braço do digital. Então, eu tenho uma empresa digital de evangelização infantil. Eu escrevi livros, já estou no meu segundo livro. O primeiro, né, mais voltado para mulher, para despertadas. Eu sou coautora de um livro aqui em São Paulo. E agora, recentemente, eu escrevi o livro Seu Filho Dormindo com Deus, com 31 histórias bíblicas para o filho, né, contar histórias bíblicas para a hora de dormir. Então, nós estamos aqui nessa missão, né, de estar levando a palavra de uma forma doce, simples, leve e exercendo a minha profissão, porque eu sou multitarefas assim como todo mundo, né? Sou dona de casa,
sou advogada, sou mãe de quatro, e também evangelizadora. Então, estou aqui. A Tice tem me ajudado muito, né? A gente está aí fazendo um pente fino nas finanças e reorganizando tudo, nos planejando. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Seja bem-vinda, doutora Betsaida. Doutora Oh, Betsaida trabalha comigo, minha parceira, advogada querida. Bom dia. bom dia, sejam bem-vindas. Sherry, ó, chamando aqui, ó. O nome tá como em Phoenix Hot, acho que é o É, é o celular, né? celular É, mudou, né? Eu tinha colocado certo, estava cheio físio aí, mas agora mudou. Eu estou tá, recebendo ligação e cada vez que recebe uma ligação, cai tudo fora, porque eu estou no celular. tá. Às vezes até cai fora mesmo, como eu caí aquela hora. Eu sou fisioterapeuta, né? Eu moro em São João da Boa Vista, São Paulo, que não é muito longe de Campinas, vai dar uns 120 quilômetros. E eu trabalho com estética corporal e facial, mas eu trabalho muito também com laser terapia, que é o que eu estou dando ênfase no momento, né? Eu gosto muito do laser. Eu vi que tem uma pessoa que trabalha, a Ivanise, né? Trabalha no hospital. Eu não sei se, eu não sei se aí nos hospitais já estão usando. Aqui usa muito pouco ainda. E o laser é maravilhoso, né? Eu sou suspeita de falar, porque para mim ele é tudo de bom. Ele melhora a inflamação, melhora a dor, cicatrização. Então, todas as doenças envolvidas com essas patologias, o laser pode ajudar, né? Tanto muscular como pele, tudo. Até na parte transcraniana já tem muitos estudos nesse caso. Então, nessa área. Eu estou apaixonada, estudando cada vez mais. É isso aí, eu sou daqui de São João da Boa Vista, eu nasci em São Paulo, mas já estou no interior há mais de 40 anos. E eu adoro morar no interior, para mim é tudo de bom, né? Aqueles um hashtag tudo de bom. E tenho um casal de filhos e tenho um casal de netos, né? Um de cada um. Tenho o Isaac de 1 ano e meio e a Yasmin que vai fazer 15, dia 22 agora de maio. E tô aqui. A Tis também tá me ajudando, né? Eu tive umas coisas muito para trás que ficaram enroladas e a gente está desenrolando, né? Ai, graças a Deus. Vamos em frente. Bom dia. Muito obrigada, Sherry. Flávia, tá faltando a Tabita. Eu vi que ela tinha entrado, mas agora eu não estou vendo ela aqui. Vou chamar ela, por favor. Tá faltando mais uma. Doutora Betsaida. Doutora, não, né? Betsaida. Bom dia, Bom bom dia. dia, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda. Pode se Obrigada. apresentar, dizer onde você está, o que você faz, além de ser advogada, para que possamos nos conhecer melhor. Tá bom. Eu sou gaúcha, né? Sou do Rio Grande do Sul, mas eu me mudei para Santa Helena de Goiás para trabalho, né? Eu vim para fazer um trabalho com o IBGE aqui, né? Que era temporário. E já vim com a intenção de advogar aqui, né? Porque eu já havia morado em Aparecida e transferi a minha OAB para cá, então eu já tinha voltado para cá, para Goiás, com a intenção de advogar mesmo, né? E eu trabalhei com muitas coisas durante toda a vida até eu me formar. Quando eu formei, eu sempre trabalhei para outros escritórios, mas sempre com aquele desejo de trabalhar por conta, porque a gente sabe que tem uma diferença, né? Trabalhar para outros e trabalhar para nós. E eu falo disso assim, financeiramente, porque uma coisa é tu ser advogada para o escritório de alguém, e outra coisa é tu ter a tua carteira de clientes, né? Então eu já vim para cá, para Santa Helena, com esse propósito, né? De trabalhar aqui
por conta, enfim. Está sendo bem desafiador, porque financeiramente é diferente quando fala a respeito daquele cliente que tu vai trabalhar para ti mesmo, e outra coisa é o cliente que tu vai trabalhar para o escritório, né? O escritório, ele vai te pagar ali um salário, e é aquele salário ali o mês todo, mas eles estão recebendo outro valor muito maior pelo teu trabalho, né? Mas, em compensação, tem o desafio da carteira, né? Porque aí tu tem que angariar aqueles clientes ali para formar uma carteira substancial, enfim. E é uma construção aos pouquinhos, né? Não é uma coisa que tu já começa a trabalhar e tem ali uma quantidade boa para trabalhar, enfim. Mas faz parte, né? É desafiador, mas é dessa forma que nós temos que fazer mesmo. É um objetivo que é de médio e longo prazo, né? Porque nada que tu vai começar já, né, fazendo uma quantidade expressiva, enfim. Então, meu trabalho basicamente hoje é com o direito, é com a advocacia. Eu tenho parceria com a doutora Adriana Ferreira, né, que eu sempre falo que foi Deus que nos apresentou, porque nós temos uma ótima parceria quando fala assim a respeito de trabalho. Eu sempre digo para ela que uma é mais técnica, outra já é mais consegue lidar ali mais com as questões mais práticas, então a gente sempre consegue complementar ali o trabalho uma da outra. E estamos vencendo aí juntas, porque a doutora Adriana também está tendo, se reestruturou, né, nos últimos anos, então está tendo que realinhar aí o trabalho dela, enfim. Acho que cheguei numa hora boa para ela e ela numa hora boa para mim também. E está sendo fundamental para eu conseguir dar esse passo realmente de eu poder advogar por conta, que é a minha situação atual, né? Está sendo de grande valia e como é que eu vou explicar? Está sendo fundamental, né, para eu conseguir dar esses passos, porque quando a gente tem alguém, né, trabalhando juntamente conosco nessa área, a gente consegue ter mais segurança, assim, de trabalhar. Então, eu também sou cristã, né, então se dá para dizer que tem algum outro trabalho que eu faço além de advogar, é ser serva de Deus, filha de Deus. Na verdade, eu acho que isso vem antes de eu ser advogada, porque É eu, identidade, né? eu sempre falo que eu sou filha de Deus antes de ser advogada, né? Então, se dá para dizer hoje que eu faço alguma coisa além do direito, é isso, sabe? É gratificante. Não vejo a minha vida hoje sem Deus, né? Então, eu acho que é isso. Amém. Muito obrigada, muito prazer. Seja bem-vinda. Tem Obrigada. mais gente por aqui. Keila, a tia Keila, como disse a Adriana. A tia Keila, seja bem-vinda. Abre o microfone, por favor. Ela está falando e o microfone tá. Tem o tracinho, você clica em cima do microfone. Deixa eu ativar por aqui. Ah, ela saiu. Caiu. Não, tá aqui. Vou colocar para conectar áudio. Ver se aparece uma mensagem. Agora sim. Deu certo agora? Deu certo. Ah, tá. Bom dia. Bom Meu dia. nome é Keila, sou do interior de Goiás. Adriana, tia da Adriana. E também ela mora em São Simão, que é bem pertinho da minha cidade, que se chama Paranaiguara. E eu sou professora de inglês, português, espanhol. Que E legal. atualmente, Muito bom. eu estou atuando como coordenadora da instituição Lar dos Idosos aqui na minha cidade.
Hum, e estou aprendendo muita coisa assim com os idosos, aprendendo muito, muito Muito bom, diariamente. Novo desafio, tá muito bom. muito bom. E a Muito. Adriana me convidou para essa aula e aí eu nunca recuso um convite da Adriana porque eu sei que sempre vem coisa boa, Coisa boa. na expectativa. Muito bom. Vamos planejar hoje. Nós vamos planejar muito. Que bom. Agora eu vou chamar. Só tem Goiás aqui, hein, Flávia? Tabita? Eu vou chamar de Goiás. Quem vem primeiro? Tabita, Flávia. Sejam bem-vindas. Bom, então, tá me ouvindo? Pode ir, Flávia. Meu nome é Flávia, moro em É Goiânia. também baixinho. Tá bom, peraí, Tá. deixa eu... Fone, um pouquinho. Oi, Oi? Não, melhorou? não. Vocês estão ouvindo? Só eu que estou ouvindo baixo ou todos estão ouvindo baixo? Todos? Tá Tá baixo. baixo. Oi, oi, oi. Pra mim tá normal. Telefone. Conecta o fone no Zoom. Já tá. Não, assim não. Deve ser mau contato no fone mesmo. É, o da Tabita tá bom. Então fala pelo da Eu Tabita. vou, eu vou falando e você vai Fala ajustando aí. o seu, então. Tá. Oi, gente, bom dia. Meu Bom nome é dia. Tabita. Eu sou aqui de Goiânia, casada com a Flávia, que está ajustando este microfone abençoado. Nós trabalhamos com lançamentos digitais, né? Hoje eu estou mais focada com estratégia para conteúdo, para psicólogas, geralmente, mas não apenas. Eu falei que eu sou psicóloga? Sou Ainda psicóloga por não. formação. Sou Ainda psicóloga não. por formação, mas eu deixei minha clínica temporariamente para focar 100% nos lançamentos e basicamente é isto. Muito bom. Muito Você obrigada. ajustou? É, eu digo. Não. Não, Troca o agora fone. é. Se tirar o Oi, fone, fala. tirei. Melhorou? Um pouquinho. Não, tá, continua. Eu ia dizer um pouquinho melhor, mas tá bom. O volume daí. Tá no máximo. Agora melhorou um pouco mais. Sim, fala. Oi? Pode Oi. falar. Oi? Sim, tá ouvindo melhor. Tá ouvindo? Eu tô ouvindo melhor. Bom dia, Vocês pessoal. estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Eu tô ouvindo melhor. Vocês estão ouvindo? Oi, Melhorou? melhorou? Tá. Ah, Agora legal. Sim. Bom, então, sou a Tá bem Flávia. baixinho. é. Muito baixo ainda? Pra mim Eu, tá eu normal. escutei, eu escutei melhor. Não tá Bom, eu vou. alto, né? Não tá alto, mas tá melhor do que tava antes. Dá para Tá. ouvir bem. Oi. Vai, Flávia. Bom, eu vou aqui, senão a gente vai Tá, ficar vai, enrolado aqui. vamos. Bom, meu nome é Flávia, sou de Goiânia também, casada com a Tabita. Sou formada em sistemas de informação. A gente está focada em lançamento digital, então eu deixei de atuar na minha profissão, atuava como analista de testes de software. E hoje a gente está focado 100% no digital com o lançamento de infoprodutos e tudo que envolve esse mundo de infoprodutos, né? Então a gente trabalha com consultoria de produção de conteúdo, a gente trabalha com direcionamento e posicionamento das pessoas nas redes sociais. E a gente está com a Ticiane desde 2025? 24? Não lembro. Mas é isso. O que a Ticiane 2024. faz. Foi 24, 25. Foi 24 para 25. Eu acho que Foi. foi isso mesmo. E, 4 para bom, é 25. isso. Estamos aqui para Elas planejar. são as minhas lançadoras. Então, quando vocês verem lançamento e tudo, elas estão. E elas vêm em todas as aulas que eu faço também, né? Então, são minhas lançadoras, elas estão comigo.
Então, sejam muito bem-vindas. Falta a Dadá e falta. Tinha uma Rafaela que entrou e eu não estou vendo mais a Rafaela. Rafaela entrou, não tô. Dadá, seja bem-vinda. Bora! Dadá, ela gosta tanto das aulas que ela veio ontem e veio hoje. É a mesma aula, mas ela está aqui porque sempre aprende coisas novas. Oi, meu nome é Damiana Cristina, eu sou professora, no momento estou atuando na terceira CRI, né, Coordenadoria de Regional de Educação. No momento tenho uma empresa de aula de reforço, estou uma sala adaptada na minha casa, enquanto o meu instituto de reforço não fica pronto. E vim aqui para poder aprender e trocar. Muito bom. Muito obrigada, Dadá. Seja bem-vinda. Mãe do Tudo muito valeu. Natanael. Mãe do Natanael, Natanael. Mãe do Natanael, que é um uma doce de bênção. menino, né? É, Uma bênção, um doce. Daqui a pouco ele aparece por aí, atrás dela, é. assim. Igual o Telzinho aqui tá correndo na frente, daqui a pouco ele aparece. Muito bom. Vamos lá. Consegui abrir aqui o site, eu mudei o computador e não estava conseguindo abrir a apresentação, mas deu certo. Agora sim. Vou mostrar como começando aqui. Todos têm papel, caneta, tudo aí à mão, água, café. Todos? Ok. Eu já ia direto aqui ao ponto, mas vou me apresentar também. Sou Ticiane Revoredo, sou filha do Deus Pai Todo-Poderoso, sou mãe de três meninos, João Davi, Jean Levi, que é o meu anjinho, e o Theo Martim. Sou casada com Carlos, moro na Colômbia desde dezembro de 2021, 4 anos aqui na Colômbia. Sou de formação, sou contadora, especialista em finanças corporativas e especialista em gestão e negócios. Desde 2018, eu fiz uma formação em coaching e sou coach, master coach. Não atuo hoje, mas eu uso todas as ferramentas do coaching nas finanças, nos meus processos de mentoria financeira, tanto individual como em grupo. Como que eu estou fazendo aqui com vocês? Tem ferramentas de coaching aqui. Porque não temos como trabalhar as finanças, que são muitas vezes emocionais, sem ferramentas. Então, o coaching veio para abrilhantar, ajudar, unir forças com a minha parte técnica, que eu já tinha de finanças. Como que eu comecei, essa jornada? Após 6 demissões, quem já ouviu minha história, quem já assistiu o lançamento do meu livro, eu conto lá que depois de 6 demissões eu quis entender o porquê que eu estava sendo demitida tantas vezes, porque foram 6 demissões em 6 anos. Seis anos, não. Em 6 anos, era uma demissão por ano. 2012 até 2018, eu conseguia ótimos empregos, cargos bons, mas era demitida. Então, por causa disso, eu busquei autoajuda, um desenvolvimento, uma formação de coaching para saber o que estava acontecendo comigo. E deu super certo, eu descobri o que estava acontecendo comigo. Eu não estava fazendo o que era o meu propósito, eu não estava empreendendo, eu era funcionária e eu não gostava de ter alguém dizendo, "Ó, tem que ser assim." Não. E hoje eu consigo fazer o que eu amo e para mim isso não é nenhum trabalho, é como se fosse uma diversão. Eu estou sempre feliz, eu estou sempre aqui, me dedico bastante. E isso é um pouco de quem eu sou. E quem não me conhece vai me conhecer mais durante essa aula. Vamos lá. Em janeiro, dia 10 de janeiro, eu fiz uma aula. Foi a primeira vez que eu tive essa ideia. Mas eu vou mandar para todas vocês esse conteúdo. Eu vou colocar aqui no chat. Eu fiz um planner lá em dezembro, voltando um pouquinho de janeiro. Lá em dezembro, eu tive uma ideia. Eu disse, eu quero dar um presente para todos os meus alunos e para quem não é também, mas que esse presente seja útil. Aí eu tive a ideia do planner. Eu fiz um planner
para que vocês planejassem o ano de 2026 por blocos, por trimestre. Porque quando a gente pensa assim, o que é que eu desejo para o ano 2026? Muitas pessoas lá em dezembro já dizem emagrecer, fazer mais dinheiro, tudo. Tem aquelas promessas de final de ano. Mas nem todas as pessoas continuam fazendo as ações depois do dia 15 de janeiro. Quem é assim? Quem é assim? No 15 de janeiro já parei, já desisti. Muitas pessoas são assim. Então eu criei e o meu compromisso aqui com vocês é nós vamos planejar o segundo trimestre, que já começou em 1º de abril. Vamos planejar o segundo trimestre e vamos, antes disso, ver como que foi de janeiro a março. Porque quem esteve lá na aula, no primeiro, a Flávia, a Tabita, a Lineci, já planejaram isso, o primeiro trimestre delas. Então, eu vou pedir para elas compartilharem primeiro, já que elas já passaram por esse primeiro trimestre, e com as novas nós vamos planejar o segundo. Combinado? Li, conta como. Lineci, abre o microfone, por favor, e conta como que foi o teu planejamento de janeiro a março. O que é que você planejou? É interessante quando a gente planeja o trimestre, depois do trimestre, sempre o mensal, né? E através de planilha. Então, fechar a planilha, ver o que foi, o que houve o ganho, o que não foi, e quando a meta não bate, a gente organiza para que feche aquilo. Então, Ticiane, ela vem, acompanha o processo, então, todo mês, ela vem e faz junto o que foi que deu e o que não deu. E o que não deu, a gente precisa criar um novo projeto para que dê certo. Na realidade, tem que dar certo. Aí, o bom dela é que ela acompanha. Então, assim, é preciso funcionar. E quando funciona, a gente é acompanhada. Eu nunca tive isso, né? De ser acompanhada pelo contador. Eu acho que quem ainda não me contratou, eu acho que é essa leveza de você ver alguém te acompanhando, se deu, que não deu, financeiramente. Não é só o marketing, né? Mas é o pegar na mão. E ela faz justamente isso. Inclusive, agora mais a gente já vai sentar, né? Para Já ver o que vamos foi que sentar. aconteceu em abril. E meu compromisso é sempre fazer com que meu cliente não desista, que ele não acumule as anotações, os controles. Aí eu sempre pergunto para ele nesse, vamos nos reunir, vamos marcar. Por quê? Porque eu sei que faz a diferença. É estar junto. São duas cabeças pensando. É como a Betsaida estava falando, é um trabalho, ela falou do trabalho dela com a Adriana e tudo, é um trabalho em time. Então, quando nós estamos em time, nós reforçamos os resultados. Não estamos só. No dia que estiver desanimado, se ele se estiver desanimado, bora, 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 bora. Por quê? Porque faz a diferença. Nós não estamos sós aqui. Então, a revisão do primeiro trimestre, agora tem a Flávia e a Tabita aqui também, pode falar como foi o resultado do primeiro trimestre. Quem vai falar? Foi As duas podem caótico. falar. Fala, Tabita. Fala, Tabita, fala. Foi caótico, porque o que que Ah, acontece? Eu percebi, é muito engraçado, né? Quando a gente vem para um planejamento, a gente faz o planejamento bonitinho e tudo mais. Agora, conseguir ir aplicando isso ao longo da vida mesmo, do dia a dia, é muito desafiador, essa parte do colocar em prática. Para mim, aí eu tô falando, de mim mesmo. A parte do planejar é ok, planejamento, organização é bem ok. Agora, o aplicar é bem desafiador. E aí eu percebo que quando eu não paro, não tem na minha agenda um dia, uma hora para eu sentar e olhar para isso, vai ficando. E aí nesse vai ficando, eu vou me embolando. E quando eu vejo, eu falo, meu Deus do céu, o que que aconteceu aqui? Então, eu percebo que nesse trimestre, tiveram momentos em que, sim, eu parei, sentei e olhei, mais do que nos trimestres anteriores, por conta desse planejamento que a gente fez. Mas as semanas que eu não sentei para olhar e para
para entender se estava rolando, se não estava rolando, fizeram muita diferença, porque quando eu falo foi caótico, é porque de fato a gente não chegou no objetivo do trimestre aqui, e a intenção de estar aqui hoje é exatamente para retomar esse controle e retomar esse planejamento e de fato ter na agenda o dia e a hora que eu vou sentar, parar e olhar para não virar esse acúmulo de coisas que foi o que aconteceu nesse primeiro trimestre. Eu percebo que tivemos sim avanços. Eu consegui organizar a rotina no sentido de voltar a fazer coisas que são importantes e que auxiliam nessa questão de trazer o dinheiro, né? Que nem na primeira reunião a gente falou sobre a tríade da energia, que entra sono, que entra alimentação, que entra exercício. Então a gente precisa estar bem, né? Com o nossa energia vital mesmo para conseguir fazer o que precisa ser feito para que esse dinheiro chegue. Então, eu percebo que houveram avanços nesse sentido, mas avanços em relação a essa, essa disciplina semanal mesmo de parar e olhar ainda tá em falta. Muito obrigada. Mas olha os avanços. Quando nós não temos um plano, vamos olhar para o quê? Não tem, não tem um plano. A Tabita tinha um plano, ela fez o plano lá no dia 10 de janeiro. Nós começamos o ano já em aula, 10 de janeiro, e mesmo que em alguns momentos não conseguiu seguir o plano, não consultou, quando ela ia lá, ela sabia o que fazer. E quando nós temos o plano, nós podemos fazer ajustes. Às vezes, acontece de, como eu tenho atividade de contabilidade e finanças, às vezes eu não estou vendendo as finanças, mas agora eu estou em época de declaração de imposto de renda. E o projeto que eu tenho com a Tabita e com a Flávia, eu estou vendendo a declaração de imposto de renda. Então, o que que eu planejei? E aí, o que que eu posso ajustar? Não estou vendendo finanças, eu estou vendendo outro serviço. E isso no meio do caminho acontece. Por isso que a Lineci falou no trimestre e mês. Por quê? Porque nós pensamos trimestre, depois nós trabalhamos o mês, a semana, o dia. Quem aqui tem meta diária? Quem tem, levanta a mão assim, diária. Quantas pessoas eu vou falar todos os dias? E eu sou uma influente muito alta. Às vezes eu faço e às vezes não. Às vezes eu entro ali e falo com todo dia, e depois passo 2 dias que eu não faço. Aí não é meta. Mas coloca meta. Falar com 5 pessoas por dia. 5 não é muito. E com o WhatsApp é bem rapidinho. Oi, tudo bem? O meu início de conversa é sempre oi, tudo bem. Aí, oi, tudo bem? Aí a pessoa responde, aí eu falo saudades, e assim vai. Chamo para um café no Zoom. Quem não é visto não é lembrado. Então, se vocês sumirem, é difícil o cliente vir, só quando ele estiver realmente precisando com problema, bloqueou meu CPF, alguma coisa assim, aí eu também sou chamada. Mas fora isso, os meus clientes eles ficam muito quietinhos. Então, eu que tenho que ter essa iniciativa de buscá-lo, né? As irmãs da Lineci fazem processo comigo, elas são bem quietinhas, aí eu que fico lá no grupo. Ricas, ricas, e vamos. E ontem uma delas falou: hoje é feriado aqui. Aham, aqui também. Achei tão engraçado. Hoje é feriado. Eu mandei mensagem, ela respondeu depois: hoje é feriado aqui. Aham, aqui também, mas foi o dia que eu mais trabalhei. Então, em homenagem ao Dia do Trabalho, vamos trabalhar. Então, tem pessoas que são, né, dependendo do perfil, são mais introspectiva, tudo. Mas eu acho que todo mundo gosta de ser lembrado, ajudado, então dar atenção para os clientes, faz parte. Ó, o problema, a gente já passou a revisão do. Ah, falta a Flávia. Flávia, como foi o teu primeiro trimestre? Então, foi bem. Tá ouvindo direito agora? Tô ouvindo, tô ouvindo, sim. Foi bem parecido com o da Tabita, assim. Foram juntas, né? Foi caótico. A gente planejou bastante, mas a execução
ela teve os percalços da vida, muita coisa saiu do que a gente tinha pensado, né? Então, não bateu com o que a gente planejou, mas, como você bem colocou, a gente tinha para onde olhar e para retomar a rota. Então, acho que o mais importante de tudo é saber o que a gente está buscando, porque imprevisto vai ter sempre, nada vai sair como exatamente planejado, né? A gente tem um mentor que fala, né? Nenhum plano resiste ao campo de batalha. E é basicamente isso. Mas é importante que o plano exista. E pra Isso. gente foi assim. Agora, pro próximo trimestre, a gente espera que. Já começou, né? O Espera que próximo tenha trimestre. menos problemas, eu acho. Muito bom. Ô Tis, eu quero só Ô, tá. compartilhar mais uma Pode coisa, falar. porque assim, isso de finança, de planejar, de ter organizado nessa área, o tanto que é importante, né? Aqui em casa aconteceu um imprevisto que não é imprevisto, né? Porque acontece. A nossa cachorrinha ficou doente e a gente ficou absolutamente desesperado, porque todo mundo sabe, né? Que você vai no veterinário, nunca fica menos de R$ 1.000, é daí pra lá. E aí a gente falando, né, o tanto que é importante a gente se precaver em relação a essas coisas, ter de fato uma reserva de emergência, porque as emergências elas vão acontecer. E os imprevistos, eles não são tão imprevistos assim, porque se você tem um animalzinho, você sabe que ele pode adoecer, você sabe que você pode precisar levar ele no veterinário. Se você tem um carro, você sabe que seu pneu pode furar, você sabe que de repente você vai precisar ir ali no mecânico. Então, isso de olhar de fato, construir de fato para ter essa tranquilidade para quando esses imprevistos chegarem, né? Isso mesmo. Muito bom, Tabita, trazer isso. Que tem algumas pessoas que tratam isso como reserva para emergência. Eu não. Eu falo outro nome. Eu falo reserva para ficar rico, reserva para prosperidade, é reserva. Mas não é de emergência. Porque se eu falo, vou criar uma reserva para emergência, o que é que vai acontecer? A emergência vai chegar. Então, tem uma reserva para ficar rico, ou tem um drive, assim, um chipzinho. Sempre eu faço dinheiro, eu faço dinheiro, eu faço dinheiro, e vai trazendo isso como um mantra. Todos os dias eu vendo, todos os dias entra dinheiro na minha conta, Pix vem assim chovendo na conta, porque são coisas simples, mas que muda a visão. Eu não atraio problemas, mas eu passei muitos anos dizendo que eu gostava de resolver problemas. Então, se eu gosto de resolver, o que é que vai aparecer para mim? Muitos problemas. E às vezes eu criava o problema. Para quê? Para resolver, né? Que eu sou boa em resolver. Hoje não. Hoje eu sou especialista em dar soluções. Eu não crio problemas, eu não resolvo problemas, eu vou nas soluções, principalmente dos meus clientes, que eu não quero criar problema mais para minha casa, não, né? Não, os que existem eu ajudo, mas não vou criar. E melhorou, minha vida ficou leve, eu comecei a sentir essa energia de os problemas, dependendo de como nós estamos vendo, né, eles se tornam muito maiores. Não, vamos lá, um passo de cada vez, ações, vai gerar resultado. Eu passei por ontem, não, semana passada, que era um problema que apareceu na segunda tarde, na terça metade do dia já foi solucionado. E o que é que eu fiz? Eu descansei. Eu disse, sabe o que é que eu vou fazer nessa situação? Eu vou descansar, porque eu ainda não sei qual é a atitude, qual é a ação. Se resolveu sozinho. Sozinho. Eu não gastei uma energia. Fui grata a Deus, compartilhei com a Adriana sobre isso ontem. Sou muito grata a Deus por ele ter agido, que pobre seguindo eu não teria solução, e sempre quando eu busco uma solução, eu quero algo muito rápido, muito imediato, para não passar, né, assim, pela situação. E dessa vez não foi. Não fui eu, não fiz nada, não agi, só descansei. Então, tem situações que nós vamos buscar ajuda de outras pessoas, não somos nós que vamos resolver. Um mentor, liga para a Tice, toma um café com a Tice, muitas vezes já ajuda. Então, planejamento do segundo trimestre é o que nós vamos fazer e depois nós vamos ter o nosso fechamento e compromisso. Isso é o roteiro da nossa aula.
Planejamento, ele não muda o ano. Execução consistente muda. Se eu fizer o planejamento mais lindo, assim, de todo o trimestre bonitinho, eu vou faturar tanto, vou gastar tanto, custo fixo, variável, tudo, ele por si só não vai dar nenhum resultado. Mas ele é um farol. Ele vai estar aqui na minha frente e eu sei onde eu quero chegar. Então faz diferença eu saber para onde eu quero chegar. Ele está me iluminando aqui, ele está mostrando. Mas se eu não executar, se eu não tiver ação e consistente, que vai virar um hábito, não vai ter o resultado. Então eu preciso ter ação e essa ação ser todo dia. Ela vai virar um hábito. E ela só vira um hábito depois de um período. Eu começo a ir fazer atividade física, nos primeiros dias eu vou uma vez, né? Às vezes no outro dia eu tô com dores, aí eu vou parar? Não, eu tenho que continuar. Por quê? Porque meu corpo vai se acostumar, a parte das dores vai embora, ou eu não vou dar atenção para ela, e assim eu vou criar esse hábito. Então, quem revisa, repete o erro. Essa aula não é sobre recomeçar, é sobre ajustar a rota com inteligência. Se eu pensar, ai, ano passado eu fiz esse planejamento, estava tudo tão lindo, mas eu não tive resultado. Ano passado eu peguei tanto no pé da Lineci, gente, tanto, tanto. Quando foi lá para setembro, ela teve uma reviravolta. Que de janeiro a agosto, ela só estava no ano ainda no carnaval, não era ali no carnaval. Quando foi em setembro, essa Lineci virou assim, tudo, né, Li? Foi tudo, Black Friday, tudo. Fala ali como foi o segundo semestre do ano passado. Vou deixar ela falar, para não falar dela sem. É interessante que a gente fica esperando. Eu dei uma parada o ano passado, foi muito desafiador o primeiro semestre, porque eu estava sempre esperando, né? Vem carnaval. Aqui em Salvador é muito desafiador. Então, por exemplo, aqui é muito festa, tudo é festa. O povo não tem dinheiro para outra coisa, mas festa o povo tem. E a gente precisa manter esses calendários para que não se perca. Então, eu não queria fazer nada em fevereiro, aí disseram, faça, faça, faça. Aí eu fui, não deu ninguém. Aí eu me frustrei. Aí fiquei esperando. Aí veio março, começou as aulas, veio maio, enfim, quando eu vi já estava acabando já o ano. Aí foi aí que veio a Black. Aí Tiziane disse, você está assim, você não está comigo, entra agora. Aí eu já deixa aí lá para Tiziane. Aí foi aí que a gente ajustou. Eu senti assim, vamos arrumar essas finanças, porque do ano seguinte não tem como você fazer um ano seguinte se você não organizar um ano anterior. Então, para que esse ano tenha clareza, isso tudo deve ao ano passado. Então, mesmo que seja no final do ano. Então, é, aí foi aí que deu uma descolada. Aí esse ano eu estou agora recriando o produto, e o ano que vem eu acredito que será melhor, porque esse ano é a hora da adaptação e organização. Teu Eita. áudio, Tizi. Eu percebi. Se a Lineci não tivesse colocado em ação, ela ia continuar falando, né? 2025 Até não o foi meio eu tinha bom. perdido, lembra? Até o meio. Até, até o meio ela tinha perdido. Eu resgatei a Lineci. Foi isso, né? Até a empresa dela, ela ia ter perdido. Por quê? Porque ela não sabia. Ela tinha uma contadora também, né, Li? Tinha uma contadora que foi para Portugal e estava em processo de mudança. Então, várias coisas. Então, o quanto foi E algo importante. interessante aqui, Tis, que às vezes Diga, a gente tem pode um trazer. profissional que só faz a contadoria e não se preocupa com você. Às vezes aí tem um profissional, mas é amigo. Ela mesma era minha amiga, e não, eu mando o dados para você. Se paga, não, eu só pago o imposto anual. Então, eu só me preocupava com ela para pagar o imposto, ela mandava o DAS e estava tudo certo. Ela foi embora, mas não disse, olha, Nancy, agora a partir de hoje procure, não. Ela simplesmente foi quando eu procuro.
já tinha tudo caído, já tinha o governo já tinha mandado notificação e tudo. E aí eu disse que eu estava com outra pessoa, que maravilha, que isso, que bom. Então, poderia ter, estou indo, mas para você ficar segura, já comece a procurar outra pessoa. Então, fica tudo certo, né? Então, às vezes, eu procurar também. Existe, por exemplo, tem advogado, por exemplo, o Driga trabalha com o INSS, tem outros que trabalham exclusivo com o digital, com todo o processo burocrático. Agora, mesmo essa semana, eu atendi uma menina daqui de Salvador, de lá da igreja, e ela faz justamente isso, todo o planejamento tributário, todo o contrato de tudo do digital. Eu disse, olha, já é outra coisa. Então, assim, às vezes você está ali pegando pessoas que não conhecem, quando você pega um trabalho exclusivo com o digital. Então, é bem interessante, principalmente nos contratos. Eu já tive uma pessoa que eu não botei o contrato certo e ela queria atendimento todos os dias. Aí eu disse a ela que era uma vez na semana. Ela foi lá e cancelou a compra. Quando eu fui procurar o Mercado Pago, o Mercado Pago disse que eu tinha que ter um contrato e tinha que, na hora, acionar. Então, assim, cadê o contrato jurídico que eu não tinha? Cadê o processo todo para que o Mercado Pago revidasse a compra e que ela não pudesse cancelar? Então, são coisas que a gente perde por falta de conhecimento. Então, assim, quer iniciar um projeto, mesmo digital, minha irmã, não é fácil. Às vezes a pessoa diz que é muito fácil, ela vai gravar vídeo no celular e fazer 1 milhão. E compra um carro. Ele não tinha carro, agora tem um carro, meu carro. Carro linda e maravilhoso. Aí as pessoas pensam que é. Ah, vou gravar um vídeo ali, mas conteúdo de verdade não funciona assim. Bobagem, sim. Falar do seu cachorro que morreu é fácil. Agora, se você desenvolver um produto sério, de constância, não é simples assim, porque não tem viralização, né? Não tem conhecimento. Então, as pessoas. Então, é organizar. Eu sempre digo para as pessoas, meu marido diz que todo mundo ele indica iniciar, né? Então, assim, é justamente isso, é querer organizar, mas cuidado com o governo, já entra na organização. Então, são duas pessoas muito importantes, né, que é o contador tributário, quanto o advogado, né, a parceria, eu acredito que tem essa parceria também. Então, isso tudo funciona para o pequeno, porque o grande é fácil, né? O grande tem muito dinheiro, contrata 10 mil pessoas numa empresa que já tenha tudo, e a pessoa investe, mas e o pequeno fica como? E é justamente esse desafio que o próprio Sebrae tem, né? X% abre empresa, principalmente mulheres, 50% quebra em 2 anos. Então, acho que agora quebra até mais rápido do que 2 anos. Então, não funciona porque desgasta. Eu estou na mentoria e em 5 anos que eu estou lá, 6, o quanto eu já vi gente entrar e sair e dizer assim, não consegui, porque as pessoas pensam que é só lá fazer o digital. Não, é um trabalho árduo. A Adriana está aí fazendo o livro dela e ela sabe o que é ser advogada em uma hora e ser o digital no outro, as meninas dela como conteúdo e fazer vídeo em cima daquilo, que não é tão simples. Tudo tem uma técnica e isso exige tempo. E como advogada, ela sabe como os pulos do gato, né? Então, isso é interessante. Muito obrigada, Aninha. Vamos trazer esse dia a dia, né? Eu passei também recentemente por algo que eu faço o contrato, tudo estava no contrato, e todo momento a pessoa dizia: no meu contrato não tem, no meu contrato não tá assim, no meu contrato tá assim. Aí eu fui lá, peraí, deixa eu ver, deixa eu checar o contrato. Tinha todas as atividades a desempenhar, estava lá no contrato, só que a pessoa não queria fazer o que estava lá acordado, na importância de firmar, né? Escrever, firmar os acordos, tudo, que nós somos profissionais. Então, vai começar a atender um novo cliente, tudo, já tem esse cuidado também. Ó, aqui é a revisão do primeiro trimestre. Eu pedi para quem estava na aula anterior falar, mas eu vou trazer aqui para vocês de forma rápida, para quem não estava, depois checar no seu, como foi seu primeiro trimestre. Então, planejado versus realizado. O que que você planejou de janeiro a março? Faturamento, de despesas, de realizar algum investimento, e o que realmente aconteceu?
né, o que você esperava e o que se concretizou. Eu planejava, né, no meu planejamento, eu planejava ir para um evento em São Paulo e eu fiquei num pé e no outro. Vou, não vou, vou, não vou, não vou. Em cima da hora, comprei passagem e fui. Por quê? Porque no meu planejamento ia entrar rendimentos, ia entrar outras coisas, e desde o ano passado ia entrar um dinheiro a mais, não entrou. Aí eu fiquei nessa indecisão, né? Será que eu faço investimento ou não da viagem? Eu fui e fiz. E o que é que aconteceu? No meu realizado financeiro, faturamento, foi maior do que eu esperava. Por quê? Porque eu fiz essa viagem, tive negócios, né? Eu conheci a Adriana pessoalmente, o Lineci. Então foi assim, eu ganhei pelas pessoas, pelo aprendizado, ganhei de todos os sentidos. Fiquei lá com uns dias com a minha irmã, com minha mãe. Vi minha mãe fazer mais de 2 anos que eu não via minha mãe, quase 3, 2 anos e meio. E isso fez toda a diferença. Intenção e execução. Eu costumo dizer que o que faz a diferença é a ação. Então, eu quero comprar um carro. Eu quero. E qual é a execução? O que é que eu vou fazer para comprar o carro? Gente, eu não estou com carro atualmente. O Carlos tem moto, mas eu não dirijo moto. Moro numa cidade pequena. Mas qual é a execução que eu faço? Eu vou nas lojas, nas concessionárias, eu olho tudo. Por quê? Porque eu quero comprar o carro. Então a intenção é, se eu quero comprar o carro, eu preciso planejar e olhar e test drive eu não fiz não, mas eu já fui em várias concessionárias no mesmo dia para planejar essa compra desse carro. É isso que eu faço. Ai, e eu recomendo para vocês também. Então, se tem uma intenção, né, o que é que eu desejo, qual a ação que eu vou colocar para realizar? Gastos invisíveis. Pequenos gastos que corroem o lucro e sem você perceber. Início de ano. Quais são os gastos que eu tenho? Né? Não vou dizer nem invisível, é real. Né? Escola, material, uniforme. Eu troquei o João Davi de escola. E foi assim, 3 vezes. Ele se matriculou em 3 escolas nesse ano. Ele se matriculou em Bogotá. Eu não estava segura de ir para Bogotá. No dia seguinte, ele saiu dessa matrícula, cancelamos a matrícula. Aí se matriculou numa escola aqui. Como a gente não tinha ainda a clareza se ia mudar ou não de cidade, nós deixamos numa escola pública. Nós colocamos ele numa escola pública. Com 3 semanas, eu não vou deixar meu filho nessa escola, porque era o único professor para todas as matérias e toda semana ele tinha um dia de médico. Ele faltava aula. Aí os meninos tinham que ir para a escola voltar para casa. Não, eu não vou. Meu filho não vai estudar desse jeito. Então, eu tive o quê? Um gasto, vou dizer invisível, mas ele foi claríssimo, de matrícula de escola, uniforme, os livros, tudo de uma nova escola, que eu não voltei para a escola anterior, que eu já não queria mais que ele estudasse na escola anterior. Então, isso aconteceu. Aí, o que que eu fiz? Eu e o Carlos, né? Tudo eu e o Carlos. Nós conversamos com a diretora dessa escola, já tinha quase um mês de aula, negociamos. A matrícula foi reduzida, porque já tinha começado. Perguntamos se o uniforme podia esperar um pouquinho, ela aceitou. Os livros, não tinha começado ainda a usar o livro, então compramos só quando todos começaram. Então, planeja. Aí, quando não dá para planejar com muita antecedência, conversa. Não tenho vergonha de negociar. Ontem eu falei com a Dri, Dri, pode ser para semana que vem para pagar? Aí ela, pode. Então, falem. Só não deixe de realizar o que é importante para vocês, porque eu não tenho dinheiro hoje. Ó, regra da revisão sem julgamento, só análise. Então, vocês vão só analisar e não vão julgar. Não era para ter feito isso, esse gasto, tudo. Não julguem, só faz análise. Agora, 5 perguntas. Isso tudo que eu estou falando vai funcionar como um planner. Pensa na estrutura do planner. Eu não coloquei ainda, porque está com a tela compartilhada, mas daqui a pouco eu descompartilho e coloco o arquivo. Então, uma estrutura de planner. Quanto era o desejado para faturar, quanto eu faturei, quanto era desejado das despesas, quanto eu gastei, quanto que era para investimento, quanto que eu investi. Eu comprei computador novo nesse trimestre, então teve coisas que eu fiz que não necessariamente
seria agora. Mas como eu escolhi expandir o escritório de contabilidade com pessoas contratadas, tudo, então eu precisava investir em sistema, em computador, em outras coisas que eu não tinha antes. No digital, eu fiz investimento agora de tráfego, tudo com as meninas, com a Flávia. Então, essas coisas, para que a gente possa dar o passo de fé, muitas vezes, precisa ser planejado e precisa ser visto. Eu tenho o financeiro agora, ou eu vou criar esse financeiro, vou fazer uma renda extra, como que vai ser? Tá? Então, as 5 perguntas que revelam tudo. Primeiro, quanto você planejou ganhar? Por isso que eu falei faturamento. Então, sua meta de faturamento original. Escrevam isso. Qual é a meta? Já pensando no segundo trimestre. Qual é a meta para o segundo trimestre? 2, quanto realmente ganhou? Segundo trimestre já começou. Quanto que vocês realmente fizeram em abril? Quanto vocês vão fazer agora em maio? Não vê que hoje é dia 2, pega maio todo. Quanto vocês planejam fazer em junho? Em julho, nós vamos voltar de novo para aqui, para a sala de aula, para ver, para checar. Quanto sobrou? Mas sobrou o lucro. Não vocês olhar, eu faturei 10 mil, 15 mil. Não, quanto sobrou? Faturamento, custos, despesas, investimentos. Quanto sobrou? Olha a conta. Né? Não fiz o controle. Olha na conta. Quanto tem hoje na conta? Ah, mas se eu olhar na conta, tem meu dinheiro da pessoa física misturado com a empresa, e agora o que é que eu faço? Vamos começar a separar? Porque a Adriana, pessoa física, é diferente da tia Drica, que é diferente da doutora Adriana. A Adriana, pessoa física, tem aluguéis, a tia Drica tem os livros e a advogada tem os processos. Quando a gente mistura tudo isso, não tem como saber. Não tem. Mesmo eu, com todo o meu conhecimento, se tiver misturado, eu não sei. Eu preciso da Adriana para ela me dizer. Ticiane, esse aqui é do digital. Esse aqui é de tal coisa. Esse aqui, eu preciso saber os detalhes. E eu faço junto com ela. Toda terça-feira, nós nos reunimos às 10 horas da manhã e eu faço junto com ela. Posso fazer sozinha? Às vezes eu tento, né, Dri? Mas se eu fizer sozinha, não vai ter a mesma. Não vai ser da mesma forma, né? Não vai ter o mesmo resultado do que quando eu faço com ela. Porque quando eu faço com vocês, vocês adquirem a consciência e começam a ver os números de outra forma. Eu não quero que vocês terceirizem a administração financeira de vocês. Eu quero que vocês olhem para ela e se dediquem. Assim, ó, eu estou vendo meus números, não tá bom, e o que que eu vou fazer? Qual é a ação? Onde você perdeu o controle? Ah, eu perdi de controle porque eu comprei fast food demais, eu saí demais, restaurante. Ah, eu perdi controle porque eu comprei muita roupa, sapato. Eu enchi aqui, tinha umas promoções agora de começo do ano, de janeiro, fevereiro, perdi meu controle. Então, aí vocês colocam um mês, a categoria, o comportamento, o que que aconteceu? A categoria é se é vestuário, se é saúde. Eu tenho cliente que perde o controle na saúde. Mas saúde não é importante, Tiziane? É, mas ele quis fazer botox, quis arrumar os dentes, colocar placas, não sei o quê, uma nota, assim, muito, 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 muito dinheiro. E tudo de uma vez. Aí comprou moto, muita coisa. E eu só fui sabendo aos poucos. E o ideal é planejar antes. Planeja antes, aí planejando antes. Aí pode arrumar os dentes, pode comprar moto, mas não tudo de uma vez, né? Vamos organizando aos poucos, que agora ele tá chateado e tudo, por quê? Porque gastou demais. E não foi a falta de orientação, ele tem, porque eu sou contratada, sou recorrente. Todo mês nós temos reuniões, tudo. Então, qual o hábito que te sabotou? Qual o hábito que te sabotou? Padrão de comportamento por trás do resultado. Todo mundo tem um padrão.
O meu pode ser, às vezes, eu não quero dizer não para o meu filho, pode ser, eu não quero dizer não para o meu marido também. Eu tenho coisas para melhorar também. Não é só vocês. Eu também tenho muitas coisas a desenvolver nesse processo. Um problema não é a meta, é o hábito. Vamos lá, frequência e intensidade. Eu falei com vocês que a aula era 1 hora. Como eu demorei nas apresentações, eu vou agora compensar um pouquinho para a gente não ir. Então, a previsão até 12 ou antes. Eu consigo, se eu for bem, são 11 e 12, né? Se eu for bem aqui, a gente consegue terminar até antes de 12, tá? Mas quem precisar sair, tudo fica tranquilo, porque eu tinha colocado lá que era 1 hora. Vamos lá. Frequência e intensidade. O que é que nós temos aqui? Fazer pouco todo dia supera o fazer muito uma vez por semana. Eu prefiro que você se dediquem 10, 15 minutos por dia olhando o controle financeiro do que vocês acumularem. Que quando acumula uma vez por semana, a cada 15 dias, esquece dos detalhes. Ah, eu não lembro mais onde foi que eu gastei, aí não pega tudo, pega só de forma macro, pega só o cartão, não pega os débitos, não pega os Pix. Ah, tá lá o Pix, eu não sei para quem eu mandei esse Pix. Eu tenho um cliente que fala assim, ah, bota alimentação. E às vezes não foi alimentação. Então, vai onerar, vai distorcer uma categoria e pode estar sendo outra. Um hábito Isso. financeiro. O que que Oi? significa, oi, o que que significa colocar limitação? Colocar limitação. Você está lendo aonde? Eu falei? Colocar limitação. Volta, Dada, qual o contexto? Volta para mim, que eu agora me perdi. Você Colocar falou assim, limitação quer dizer que negócio de você Pix. você Aí, não se prender. Você não se prender. Fala, repete. não, é que você estava falando aí de Pix. Aí falou assim, ah, não sei o que de Não Pix, limitar. ou então coloca limitação. Aí eu queria saber o que que seria isso. Ela falou de Alimentação. alimentação. Alimentação, desculpa, alimentação, por isso que eu limitação. Alimentação. Comida, comida, colocar comida. Fala assim, ah, tem R$ 20, eu não Ah, sei de quem, eu não sei o que eu foi. pensei que era, eu pensei que era É. limitação. Aí eu pensei que Não, era eu fiquei limitação assim. no Pix. Não, Tá. não. Passou um Pix, mas não sabe o que é. Aí a pessoa diz, classifica como alimentação, comida. Mas às vezes não é comida, é outra coisa. Então, quando acontecem esses detalhes aí que passam, uma vez ou outra, sim, mas sempre, sempre. Aí sempre vai ser despesas pessoais ou sempre vai ser alimentação. A gente precisa saber esses detalhes. Ó, hábito financeiro mínimo, uma ação simples, diária, não negociável, todo dia eu vou olhar, nem que seja abrir meu extrato e ver como que está meu saldo. Vou melhorar esse saldo como? Eu fico celebrando cada Pix que entra. Ontem eu falei para a Adriana, ó, entrou tanto. Dia primeiro, feriado. Então tem essas celebrações que eu faço e eu vou indicar para vocês fazerem também. Sistema antes de meta. Então, sem rotina, vocês não têm controle, né? Sem rotina de controle, qualquer meta vai virar o quê? Frustração. Não precisamos criar hábitos. Tem um livro que eu sempre falo dele, a Adriana tá lendo ele, que é Foco a Única Coisa. Foco a única coisa, ele traz o quê? Você não pode se perder. Eu tenho várias atividades, mas a minha única coisa é o quê? Qual é o meu propósito? É ensinar, é organizar, é que famílias tenham suas finanças estruturadas. São as liberdades financeiras, liberdade financeira, são as quatro liberdades: liberdade financeira, geográfica, de tempo, profissional. Tendo liberdade profissional, ninguém trabalha por obrigação. Ninguém trabalha, a pessoa que tem liberdade profissional não trabalha amargurado, chateado, não, porque faz o que escolheu.
São 3 hábitos que vão gerar lucro para vocês. Hábito diário, anotar gastos no momento em que acontecem. 2, hábito semanal, revisar as entradas e saídas e saldo toda semana. Toda semana. Regra pessoal, não gasto sem planejar. Isso é uma âncora de comportamento. Tem uma frase que eu gosto de sempre falar. É quando você vai comprar algo, se pergunta, desejo ou necessidade? Aí, faça a pergunta. Não sei responder se é um desejo ou necessidade. Não compre. Vá para casa. No outro dia, se era uma necessidade, você vai voltar para comprar. Se era um desejo, desejo dá e passa. É igual o desejo de tomar um sorvete, tudo dá e passa. Então, não compre. Não compre. Eu, como sou influente altíssima, já falei, Sair né? de 4 crianças e dizer que não vai tomar sorvete, né, Dri? É, mas o sorvete não vai onerar Eu vou tanto, falar mas eu tô pra não é falando só de desejo, passa. tome água. O adulto pode tomar água. Tá com vontade de comer doce, tome água. Às vezes é só sede que você tem, não é fome, não. Tome água. Mas eu falo, porque o desejo, ele é emocional. Então, todas as vezes que eu estou passeando, andando, aí eu olho lá, nossa, como eu gostava de morar em São Paulo. Porque em São Paulo tinha a mudança da estação. Eu comprava roupa de verão, no inverno, comprava muito barato. Eu morava perto da Domingos de Moraes e lá tinha várias lojas, eu gostava de andar lá. E eu fazia isso, mas eu comprava com minhas emoções. Eu comprava nas emoções. Eu não tinha dinheiro, não. Muitas vezes era o cartão, aí via, tá na promoção, então ia comprar um sapato, comprava 4. Já tive isso. Ia comprar uma blusa, eu gostava de uma blusa, aí eu comprava mesmo modelo de cores diferentes. Quem já fez isso? Não sei se vocês já fizeram, mas eu comprava. Eu comprava as cores diferentes porque eu gostava, né? Eu gostei, tudo, eu vou comprar as cores diferentes. E isso era uma emoção. Eu aprendi. Se pergunta, desejo ou necessidade? Eu prefiro não ir no supermercado, porque se eu for no supermercado, dá desejo de coisas que eu não preciso, eu fico em casa, o Carlos vai, compra tudo que precisa, traz e pronto. O cupom fiscal, a gente compra por semana, tá? Mas o cupom fiscal, ele nem confere. Ele deixa na caixa aqui. Aí eu vou atrás do cupom para eu saber quanto foi que ele gastou. Aí eu vou atrás, é sempre o mesmo valor. Ele compra coisa, quando ele compra, mesmo ele compra coisas diferentes, sempre vem o mesmo valor, assim, muito próximo. Então a gente já sabe qual é a média ou semanal de gastos no mercado. Por que que eu vou? Se eu for, eu vou querer comprar coisas diferentes e aumentar essa despesa? Eu não vou. Então é saber também quem é a pessoa que é mais racional na hora de as compras. Pede para ela aí se você for mais emocional. Então, eu sou da emoção. Se eu for lá, eu vou querer comprar coisa diferente, ou eu vejo as coisas para os meninos, eu quero comprar um lanche diferente para os meninos. Aí ele vai e compra o que precisa, tá? Então, aqui não é mesquinharia, não. É só a gestão também, que eu acho que é importante trazer essa parte de ele não é das finanças, mas ele já aprendeu muito. Estamos há 12 anos juntos, então nós dois aprendemos muito um com o outro e ele sabe comprar bem. Ele compra bem. Deixa eu ver, tem alguma mensagem por aqui? Deixa eu ver se tem horas que eu não vejo. Na hora que está compartilhando a tela aqui, ó. Vejo. Uhum, pronto, que a Mari ela é super racional e se transformou. A Mari ela estava na aula do primeiro trimestre também, e eu tô sempre falando com ela, assim, durante o ano a gente tenta, assim, falar, né, várias vezes e tudo, mas a Mari também tem passado por um processo que, quando a Mari começou, a Mari ela quase não olhava nos números, não era, Maria? Hoje ela já olha, já vê essa parte com mais detalhes.
O racional tá aí, tá bem presente nela. Então, vamos planejar agora o nosso segundo trimestre. Meta de receita, escreva uma meta realística. Por quê? Realista. Se vocês não escreverem a meta realista, o que é que vai acontecer? Vou colocar 100 mil. Hoje eu faturo 10. Tá muito longe. Tá muito longe do que eu faturo. A meta para o trimestre, né? Eu faturar 10 no trimestre, eu estou colocando 100. É possível? É possível. Eu não quero dizer para vocês que não é. Mas qual é o natural? Faturei 10, coloco 20. Faturei 10, coloco 15. Não pular assim da noite para o dia. Então, vamos aos poucos para que com as ações possa vir até mais. Eu posso colocar uma meta realista de 10 mil. Ai, já estou dando classe, hein? Ai, gente, eu já estou dando uma classe para 20 pessoas. Por favor, entre. Ai, gente, por favor. Um minuto. Um minuto, gente. Gente, eu posso só comentar uma coisa que ficou passando aqui na minha cabeça, enquanto a Tiziane volta, né? Vamos conversando. Comente. Eu acho tão interessante isso das metas, às vezes a gente fica querendo colocar metas assim, o que ela falou, né? Falar com 5 pessoas por dia é super possível. Uma coisa que você vai fazendo um pouquinho todo dia, no final da semana você já falou ali com 25, 30 pessoas. é, E às vezes do lado de cá eu fico pensando, nossa, mas 5 é tão pouco. Gente, 5 é pouco, mas é melhor que nada, né? E aí a gente vai avançando aos pouquinhos, né? É tão. Nossa, minha cabeça tá aqui sempre cheia de ideias e Eu fiz borbulhando um isso, monte de coisa. quando eu entrei no marketing, quando eu estava com 3 mil seguidores. Quando eu peguei de 3 a 5 mil pessoas, foi em cima disso do 1 a 1 no Instagram. Então, eu tinha que comentar todas as postagens. E eu tinha uma meta diária, falar com 60 a 100 pessoas diariamente. Foi cansativo. Aí até que um vídeo, aí eu cheguei a 10K. Depois de 10, aí um vídeo viralizou para 50, para 80. Aí eu não consegui mais falar no 1 a 1. Só que agora o Instagram, ele é meio doido, né? Cada hora ele muda. Então aí, se você agora paga, não for pagar, tinha um imposto gigantesco para pagar também. Então, antes eu pagava 50, era 50, agora 50 não, agora 60, 70, porque ele já inclui o preço dele. E aí eu não fiz. Hoje eu estou fazendo, quando eu vou lá e posto, eu vou falar no 1 a 1, porque antes eu botava automático, mandava na agenda. Só que vinha muita gente não qualificada. Então a gente vai aprendendo também qual o público que você quer. Então eu fiz esse trabalhar 1 a 1 é interessante. E quando você tem essa meta diária, você tem noção do quantas você quer fazer. Agora mesmo, o meu objetivo é vender os perfis de comportamento, a mentoria, né? Não é um valor, é um ticket também, não é alto, mas também não é barato. E aí, para fazer o projeto de agora, de junho. Então, maio vai ser só focado nisso aí. Então, isso aí precisa funcionar para que eu possa desenvolver um trabalho diferenciado. É interessante a meta diária, porque você já cria uma rotina de fazer isso. Oi, Linece, Dada aqui, você trabalha com o quê? Eu sou sexóloga, eu trabalho com solteiros. Então, minhas solteiras cristãs que querem casar. Então, não é qualquer solteiro, é só aqueles que querem casar, porque solteiro não quer casar, né? Tá tudo certo. Então, às vezes a gente cria um produto e diz, não, é bom para todo mundo. Não, não é bom para todo mundo. Mesmo que tem pessoas cristãs que não querem casar, querem viajar, querem curtir. Não é o meu público que me interessa. Então, o meu público é aqueles que querem casar. Então, é como ontem eu peguei uma menina, uma senhora, na realidade, já tinha passado. E aí ela dizendo que Deus que me livre de casar. Mas aí eu perguntei, quando você já investiu nessa área? Ela nunca. Então, as pessoas elas querem algo que nunca funcionou, que ela nunca investiu, funcione tanto quanto a que investiu.
Então, as meninas que trabalham aí no marketing, ela vai dizer isso. Então, assim, se eu nunca mexi naquilo, vai ser desafiador. Então, quando a gente entra no marketing digital, é, para alguns parece que é um parto, porque nunca fez aquilo. Mas não é em 6 meses que vai dar certo. Então, eu tenho menina da escola solteira que primeiro mês estava viúva, mas ainda estava casada com o marido que morreu. Aí, o segundo ano, se apaixonou por alguém que também não ia dar futuro. Aí agora, no terceiro ano, teve que renovar. E aí caiu a ficha. Agora vai. Então, tem gente que pega mais rápido, tem gente que é mais lento, tem gente que entra aqui no Ticiano e no outro mês está ali. Tem gente que, meu Deus do céu, daqui que a ficha entra, do que é a contadoria, do que é isso, do que é aquilo, demora anos. Então, tem pessoas e pessoas. E o marketing é assim. O trabalho de relacionamento meu, eu estou há 12 anos na área de relacionamento. E trabalhar com solteiro é um parto, porque a sociedade não trabalhou com solteiro. A sociedade, solteiro era uma pessoa excluída da sociedade. Está sozinha porque não presta, ninguém te quer mesmo. Então a pessoa começa a falar que é desafiador ser solteiro. Então a igreja ou a sociedade ela trabalhou com reciclagem de casamento. Tá ruim o casamento, bora consertar. Então reciclar casamento é muito mais desafiador, eu acho, de que começar a base do solteiro. Então assim, tem gente gritando no solteiro, mas deixa pra lá. Aí depois que é igual, eu lido assim. Ticiane faz assim. Ticiane diz assim: vamos trabalhar o financeiro. Não, o dinheiro, você não tem o dinheiro. As pessoas, ela precisa do dinheiro primeiro para depois se organizar. Quando é que ela vai se organizar? Nunca. A mesma coisa. Eu não vou trabalhar relacionamento, sabe? Porque eu não tenho ninguém. Então, eu só vou ter alguém. Quando eu tiver alguém, aí eu trabalho do relacionamento. Quando é que você vai dar certo no relacionamento? Vai ser desafiador. Não digo nunca, né? Mas é mais desafiador. Então, o financeiro e relacionamento é muito parecido, porque todos dois, as pessoas têm uma escassez. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho empresa, para que eu vou lidar com dinheiro se eu não sei para onde é que vai investir dinheiro se eu não tenho dinheiro? Então, se fosse educação financeira cedo, as pessoas teriam noção do que é falar de dinheiro e como falar de relacionamento. Então, como é? Dale, não sei se eu não. Obrigada. Obrigada. Consegui mandar os arquivos que eu falei que eu estava compartilhando, eu não consegui, mas tem um aqui que é para pagar, peraí. Teve um que eu mandei pelo nome, mas era só o anúncio. Essa planilha foi a Flávia que fez para nos ajudar. Lembra, Flávia, que você fez para. Era todo o conteúdo da primeira aula, ela sintetizou nessa planilha. Nesses dois últimos aqui era o planner. Foi o planner que eu dei de presente lá no dia 29 de dezembro para todos os meus contatos, alunos. Então, tem dois modelos aqui de planner para vocês, para acompanharem e fazerem agora para o segundo trimestre. Vou começar aqui. E me desculpa pela ausência, precisei ver aqui que o Telzinho. Agora, deixa eu voltar no compartilhar. Deixa eu lembrar em qual das telas estava, que eu acho que era aqui. Não, vou aqui de novo. Compartilhar não está bem. Deixa eu ver aqui. Tá. Acabou fechando tudo sem querer. Não. Tice, Oi. essa planilha do Do Excel, não Excel, sei se se. abriu? É, Tá porque bem? veio para mim, acho que com o nome das pessoas que participaram. Não sei se está Não, não assim é com isso todo não. nome. Apaga, por É outra, né? favor. Não, Tá. deixa eu Uhum. apagar aqui. Eu mandei errado. Mas eu vou pegar que a Flávia montou da gente.
Só um minutinho. Sim. Mas o plano está correto, né? Os dois últimos está bem, né? Só vamos. Isso, o plano é ver. Tá. Vou pegar lá no grupo. Esse último plano, né, é aquele primeiro que você mandou no início do ano, né? Mas ele tem dois modelos, tem um como um mais operacional e um outro estratégico, né? Tem um que tá. Um deles eu não tinha, eu nem divulguei, eu cheguei a fazer, mas eu não mandei Eu e acho que foi o deixei, primeiro. mandei agora como dois modelos, duas formas, Eu vi que o né? segundo eu já vi, mas eu não Um cheguei deles a você fazer. já tem. Mas eu vou fazer de novo aí Tá, para que deixa o eu pegar terceiro, o segundo aqui. semestre compense o primeiro trimestre. O primeiro trimestre não compensou. Deixa eu pegar Aí, aqui. aí o segundo trimestre precisa fechar e dobrar. Eu estou agora crendo que a mais junho pague a dívida de janeiro, Eu acho que não março, tem Excel, abril. não. O que a Flávia E, fez foi em um Word. Eu estava pensando no Excel, mas foi um Word. Vou passar mas ele. você já deu Achei. aquele para a gente. Aquele que eu faço não seria aquele, não? É, é que esse aqui, ele tem um... Ela montou com base na aula. Lembra? Você estava na aula. Você estava na aula, que ela montou um passo a passo para fazer de exercício entre um trimestre e outro. Guardar. Deixa eu... Como hoje tem muitas que é a primeira vez que está vindo aqui, vou, Lista do. é Mas a melhor gente pode trazer. pagar. Deixa eu- Tem pouca gente. Tem Linecil, tem pouca gente, dá para pagar. Uhum. Ó, aqui, ó, já Não tô. tem coisa muito, não tem coisa Ah, o teu, comprometida. né? Mas eu já peguei aqui. Não, o que você mandou agora? Ah, estava escrito? Está escrito Pode Linecil, tirar. Patrícia, Jússi, Flávia, Tabita, Não, esse não Rogério. é não. As meninas acabaram de falar. Isso aí era uma lista, era a lista. Esse daí não considera, não. Então esse A não Tabita serve. falou. Esse aí não. Eu encontrei aqui o documento. Ok, então você manda outro agora. É, É mentoria. tanto Seu planilha que áudio não ainda está tem que muito baixo. misericórdia. Não. Mentorias, mentorias, workshop. Você tem ele aí? O do hoje estava Eu tenho, aqui já. eu tenho ele aqui, o Word. Eu só não mandei, ele já estava salvo. Eu não mandei o hoje. Estou mandando. Aham. Tava lidando com os. Eu tinha saído da reunião sem querer. Ai, Desculpa. ó, vê se agora foi. Está dizendo que eu não posso, porque está em Manda de uso. novo, Não é porque Flavinha. ele está aberto, só porque ele está aberto. Deixa eu fechar. Ah, Tecnologias. Fomos. Pronto. Aí agora eu vou apagar o que não é. Acho que eu já apaguei ali, aquele Excel. Ou vocês estão vendo ainda? Não, né? pagou. Tá. Ok. E esse hoje é o que a Flávia fez, que é a mesma estrutura do primeiro trimestre, é para o segundo, para o terceiro, para o quarto, a mesma estrutura que eu quero que vocês realizem. Agora voltando aqui. Então, voltei aqui. Ok. Tá. A gente já falou aqui.
As ações Então, é pegar esse para aqui. plano que Flávia transformou o PDF em Word. Isso, transformou. Com o quê? Porque lá, quando ela transforma, quando vocês pegam o Word, tem os espaços para poder escrever, tudo é bem melhor do que quando eu estou trazendo, eu mando para vocês o PDF, vocês vão escrever no PDF, né? Às vezes não tem um espaço lá, tá estruturado para vocês poderem fazer melhor. Tá aqui, ó, a regra pessoal que eu tinha falado, né? Não gasto sem planejar. Sua âncora de comportamento, a gente estava nisso. Meta de receita, hábito-chave. Qual vai ser o hábito-chave desse trimestre que vai ser um hábito sustentável? Além da pergunta, né? É um desejo, necessidade, tudo. Qual é o hábito-chave? Qual é o percentual que eu posso gastar é, de cuidados pessoais? Isso é um hábito-chave para quem gasta muito em cuidados pessoais e quer reduzir. Então, colocar um limite, colocar um percentual. Eu gasto pouquíssimo com saúde, mas porque aqui na Colômbia tudo, as coisas é diferente, funciona diferente. Eu tenho um plano de saúde aqui que é subsidiado. Quando eu vou no médico, ele dá já a medicação, né? Prescreve. Eu não vou na farmácia e retiro, pego a medicação. Então, eu não preciso pagar por isso, tá? Então, para mim, é um hábito saudável. E às vezes demora um pouquinho, porque tem muita gente, tudo, então leva um pouco mais de tempo, mas financeiramente eu não tenho desembolso. Meta de lucro obrigatória. Lucro é diferente de receita. Já falei para vocês aqui. Então, a meta de lucro é qual é o percentual de lucro que eu vou ter em relação à minha receita. Prestadores de serviços têm um percentual, pode ter um percentual maior de lucro. Por quê? Porque ele não vai comprar o estoque, tudo para revender. Não. Então, ele tem um percentual maior. Eu tenho poucos custos fixos. Qual é o custo fixo que eu tenho? Internet, luz, o aluguel eu já pago na minha casa, então, como já pago o aluguel da minha casa, assim, né, qual é a parte da empresa, qual é a parte da minha casa? É da minha casa. Mas eu posso colocar como um percentual, uma parte para a empresa, porque eu utilizo a estrutura, tá? E limite de gastos. Tenho essa previsão de limite de gastos. Importante demais ter esse percentual. Então, o que manter? Práticas que geraram resultado real. O que foi de positivo de janeiro a março que vocês vão manter agora para o segundo trimestre? O que cortar? Gastos e hábitos drenaram energia e dinheiro. Eles drenam a energia e dinheiro. O que melhorar? Processos com potencial que precisam de consistência. Qual é esse processo? Eu foco no comercial, eu foco nas vendas, para que eu tenha o meu aumento de faturamento, meu lucro melhor. Eu foco na escala, na quantidade também. O que é que vocês estão fazendo hoje na parte dos processos? Eu sou tudo na minha empresa. Eu sou a operacional, eu sou a estratégica, eu sou a tática. Vocês vão me ver em todos os papéis. Mas se eu continuar em todos os papéis, eu não vou conseguir escalar. Aí o que que eu comecei a fazer? Esse ano, eu adotei que eu sou comercial. As outras coisas eu vou fazer também? Sim, mas não todo o tempo. Não todo o tempo. Aí eu tenho o Mário, eu tenho o Eduardo, eu tenho o Thiago que me ajuda na parte dos conteúdos, eu tenho a Flávia, várias pessoas que estão junto comigo, trabalhando para aqui. Eu não faço tudo sozinha. Eu editava vídeos, eu não sei editar. Eu editava vídeos, eu fazia o post, todas essas coisas levavam muito tempo meu. Não, não é que eu não seja capaz, eu sou capaz, mas o tempo estava sendo muito comprometido. Então, não se trata na questão do sonho, né? Sonhar maior.
Trata-se de planejar. Nós vamos planejar melhor como que vai ser. Então, nós vamos fazer alguns ajustes, né? Eu estou falando nós, né? Eu estou falando eu, vocês, cada um vai fazer os seus ajustes para que nosso segundo trimestre seja melhor do que o primeiro trimestre. E o que você vai levar daqui hoje? Vocês vão levar o quê? Quem não mede, repete o erro. Lucro não vem do esforço, vem de controle, vem de hábitos. Não é nem controle, é hábitos mesmo, é gestão. Quem faz gestão não tem surpresas. Não tem. Eu tenho clientes, meus clientes, eles me pagam por Pix, né? Tem a data, tudo direitinho. A maioria eles me pagam depois de ter a sessão. Então, uma vez por mês ou a cada 15 dias tem a sessão, eles me pagam. E tem um cliente que me paga todo dia primeiro. Um exemplo. Aí ontem, que foi dia primeiro, foi feriado, ele me paga até no domingo, mas foi primeiro feriado, ele não pagou ainda. Se eu tivesse precisando desse dinheiro para pagar alguma conta ontem, mesmo sendo feriado, e eu não tivesse me planejado, eu ia ter que fazer o quê? Talvez eu não pagasse minha conta, ou talvez eu mandasse mensagem para ele, né, para falar, se lembra tudo. Não, tô aqui, tô tranquila. Se ele não lembrar lá para semana que até segunda, eu acho que ele paga. Então, ter essa gestão para que, se tiver imprevistos, não é quando, é se houver algum imprevisto, não ficar refém desse imprevisto. Não, aconteceu uma dificuldade financeira, alguma coisa aí, não, ou ele esqueceu, não tem problema, tá? Então, qual vai ser o compromisso que vocês vão ter com o segundo trimestre? Escrevam aí. O problema nunca foi saber o que fazer. Vocês sabem. O que todo mundo sabe. Qual é o problema? É a constância. Eu sei o que eu vou fazer, mas eu estou fazendo? Se eu não estou fazendo, depois não adianta reclamar, chorar, o resultado não veio ainda. Aí vocês vão escrever um termo de compromisso, tá terminando já. Vocês vão escrever um termo de compromisso aí, vocês vão escrever: neste trimestre, eu me comprometo, escreve o nome de vocês. Neste trimestre, eu, Lineci, eu e o nome de vocês, me comprometo a colocar um objetivo. Um objetivo. E vão realizar as ações para alcançar esse objetivo. Quais são as ações? E vocês assinam. Se não tiver claro quais as ações agora, não precisa colocar. Coloca o compromisso. Nesse trimestre, eu, Lineci, eu, Flávia, eu, Dadá, eu, tá. E o que é que eu me comprometo? E vão assinar. Eu quero assinar desse documento. E esse gesto de ter o compromisso, assinar, vai transformar o quê? A intenção. A intenção tem que ser clara em responsabilidade. E o convite que eu tenho hoje é que vocês realmente façam esse trabalho. Eu vou colocar, eu preciso do contato de todas vocês. Como que eu faço isso? Flávia, me ajuda? Como que eu consigo para colocar todas lá no mesmo grupo? Quem não tá? É a Bethsaida. Eu preciso do. Ou vocês colocam aqui no chat, coloca o número de vocês no chat para que eu adicione vocês no grupo. Vou adicionar todas no grupo. Só que não está, né? Quem não está. A Mari está, a Keila não está, a Adriana eu tenho contato, a Ivanise eu tenho contato. Eu quero de quem eu não tenho da Betsaida e eu não tenho da tia Keila. A Adriana me passa, né, Adri? A tia Da Adri me tia Keila passa. e da Beth Pronto. te passa agora. Não precisa colocar no chat, não. Já Eu alinhei acabei de aqui. colocar aí no chat meu Tá, número. obrigada. Obrigada. Que eu não.
como eu não tenho contato, quem Sabe o mais? que eu quero Peraí, te pedir, Tice? pode falar, diga. Tem tempo que eu tô querendo falar isso Ah, e assim vai passando, a gente fala tanta coisa. hum, Mas eu queria, assim, já que nós vamos pro grupo e tudo, eu gostaria de te convidar a fazer para nós, desse novo grupo, uhum, uma ministração sobre construir a vida rica. Que uma muito vez bom. você ministrou lá no nosso encontro de empresárias de fé. Hum, E eu achei sensacional aquela sua ministração para a gente destravar e construir essa vida rica. Eu acho que faz muito sentido para todas nós. Eu convidei a doutora Betsaida para vir e falei para ela, falei, vamos para esse encontro com a Tis, porque nós precisamos de aprender a organizar a nossa vida milionária. E eu já profetizo e crio. E eu já tenho aprendido muito. Falei isso ontem com a minha filha. Eu falei assim: eu tenho conseguido sair dessa energia, desse lugar de escassez, né? Eu não tô saindo do lugar de loucura, porque eu olho ao redor e vejo que tá loucura, desafiador, a conta não fecha, mas eu penso assim que toda a vida eu sempre fiquei nessa visão de escassez. Nossa, eu olhava só para faltava. Para aquilo que faltava. Nossa, eu não consegui fechar esse mês porque faltou pagar o cartão. Faltou. Mas eu não olhava o tanto que eu já tinha conseguido fazer dinheiro e conseguir honrar tantos e tantos compromissos. Então, eu decidi, de poucos meses para cá, começar a olhar, a agradecer o tempo todo, né, por aquilo que tem vindo, pela provisão que Deus tem mandado, e sempre celebrar e olhar com essa visão de riqueza, de prosperidade. Porque é isso que Deus tem para nós, né? Pensamentos de bem, de paz e não de mal, né? Deus tem tudo para nos trazer como filhas, como herdeiras, né, do Senhor. E então, acho que aquela sua ministração de construir uma vida rica, ela é muito rica, né? Uma rica em informação, né, para todas nós. Eu acho que vai ser bem edificante. eu vou fazer. Aí vamos sugerir, já vamos combinar a data? Fala, sugere uma data, Adri, para que a gente já converse aqui com todas. Então, vai Melhor no ser fim de semana. sábado, próximo sábado. Um sábado de manhã Esse deu final de certo, né? semana é Dia das Mães, né? Ah, Então eu não. Então no pretendo ir, outro. é, Deixa, vamos pensar. melhor. Semana que vem No vai ter evento de próximo, escola, igreja, dia tumultuado. 16, vocês Aham, concordam? É isso, sim. né? Aham, fica É, legal. dia 16. Dia 16 de maio eu vou trazer a aula da vida rica. Muito legal aquela aula. No mesmo horário, às 10 horas. A aula da vida rica, planeje 1 hora e meia, 2 horas, por favor. 1 hora não dá para falar construir a vida rica, não. Coloca um pouquinho mais. Que a aula da vida rica é muito, muito impactante. Todas as aulas são, mas eu tenho um carinho. O livro, Adri, a Adri tem o livro do Cristo, a Hum. Vida Rica. No livro eu trato isso, nas 4 liberdades, e todos nós podemos desfrutar e o que é a vida rica, realizar o que é importante para você. Então, o que é importante para a Adri pode ser diferente do que é importante para mim, para a Lineci, mas realizar. Nós podemos criar a nossa vida rica e realmente acontecer. Eu deixei aqui no chat, tá? Para os próximos passos. Para quem quer continuar comigo, conhecer mais sobre o meu trabalho, a página onde tem o lucro previsível, que é a mentoria que eu faço, tanto individual como em grupo. Tem os módulos lá, tem vídeos de quem já participou, quem é meu aluno, falando sobre como é o processo comigo, o que é que eles conquistaram nessa caminhada. Então, deixei aqui o site, qualquer dúvida, falem comigo, me chamem no WhatsApp, que eu estou disponível, estou aqui para atender vocês. Vamos lá, Ivanise, pode falar. Oi, Obrigada. meninas. Não Primeiramente, saiam. assim, tá Não saiam acabando? ainda. A gente vai ficar aqui até que hora? Só para Não vou eu. pedir só para tirar a foto, já terminamos, terminamos. Não, não é É, isso. É porque, na diga. verdade, Ticiane, É, eu queria. Eu não sei se eu sou a única pessoa aqui que está nova no grupo, se tem outras pessoas novas. tem gente novas. Ah, Tem pessoas tá. novas. Porque, assim,
Achei muito interessante todas as trocas que nós tivemos aqui. Achei muito legal a experiência de cada uma, mas eu preciso entender, eu estou me sentindo um pouco perdida. Eu acho que deve ser normal, né? Eu acho que deve ser normal, estou me sentindo um pouco perdida, mas com bastante entusiasmo de estar aqui. E saber como eu hoje, com a minha expertise, com o meu conhecimento, como é que eu posso colaborar com vocês. E depois, Cristiane, conversar com você para entender bem essa questão dos seus serviços, porque eu ainda estou me sentindo um pouco perdida. Era isso que eu queria falar. Mas pode trazer, se tiver alguma dúvida específica, né, do Perdida, é a orientação, ó, essa aula é uma continuação da aula do primeiro trimestre. O conteúdo bem parecido, assim, o conteúdo primeiro lá foi a base, tanto que eu coloquei o material para vocês, para planejar por trimestres o ano 2026. Hoje nós fizemos o quê? Uma checagem de como foi o primeiro trimestre e planejando hoje. E no primeiro trimestre tinha o orçado, né? Tinha o planejado e o que aconteceu. Então, comecei querendo saber de quem estava lá, como foi, e quem não estava, eu convidei. Eu fiquei tão feliz que eu planejei isso ontem, de convidar pessoas que não estavam na aula anterior. Para quê? Para que mais pessoas pudessem fazer esse planejamento. Não importa se é o segundo, porque se não fizer agora, vai fazer só ano que vem. Então, eu trouxe vocês. A Ivanise, ela me conheceu ontem, é novíssima. Então, toda essa caminhada, eu enchi ela ontem de informação, né? Eu disse para ela, vê meu YouTube, vê lá o lançamento do livro, tudo para você me conhecer, mas eu vou conversar contigo mais vezes, vamos aos poucos. Como funciona o método? Tem um método individual, tem um método em grupo, eu vou te explicar. Essa aula, a intenção não era chegar aqui no final e explicar o método todo, não. Nós demos uma aula, vocês receberam o conteúdo e agora eu quero que vocês vá para a ação. Quando que vocês vão ter um compromisso dessa aula? Em julho, mais ou menos lá para o dia 10. Deixa eu já fechar a data também, são datas e datas. Dia 11 de julho, vai ser a aula. Já fechei aqui. O workshop. Então, vocês já podem planejar que no dia O qual? 11 de julho, vocês vão de novo estar nessa aula. E Nessa prestando daqui, igual conta. hoje? Essa aqui, é. Porque você já olhou essa data, não dá, não? Não, eu estou vendo assim, não, Ah, não, vai ser, é, 3 essa meses daqui é depois. uma vez no mês. Essa aula aqui é a cada 3 meses. Só que abril já passou. O que que aconteceu com abril? Eu não fiz lá no começo de abril, porque no dia 11 de abril eu fiz uma outra aula de imposto de renda. Eu fui ensinar imposto de renda, que foi muito importante. Aí eu atrasei um pouco essa aula de hoje, do trimestre, e nós estamos fazendo agora início de maio. Mas um mês do trimestre já passou, que foi abril. Então, temos o quê? Abril, maio e junho. O que eu não alcancei em abril de meta, vocês vão fazer o quê? Vocês vão dividir para maio e junho. Vocês vão ajustar o Entendi. A planejamento. cada trimestre você reúne todo mundo para ver o Todo que o mundo. trimestre deu ou não deu. Entendi. É, ó, essa aula aqui foi uma aula paga, foi um lançamento fechado lá em janeiro. Vocês recordam? Cada uma pagou R$ 67. Era uma aula. Aí o que é que eu abundei? Eu disse, vamos fazer nos próximos trimestres também. Eu disse, quem se inscreveu lá, eu permiti para ficar os próximos. E hoje eu convidei pessoas. Então, eu não coloquei paga, eu convidei. Então, vocês estão participando de uma aula que é vendida, mas como convidadas especiais. Vocês estão na Que é cadeirinha, diferente da vida rica. vocês estão na cadeirinha da vida rica. Vocês- Lembra que da vida rica Hum. que Gilvabete entrou naquele dia? Aquela é a É parte nessa da aí. vida rica, o workshop da vida rica. Foi nesse que ela foi. Esse é o de 2026. Seu ano só será o seu ano quando a ação virar hábito. É que o nome é Que bem é o grande. que Drica quer fazer, que ela falou, mas eu esqueci, eu ia falar, mas eu acabei esquecendo que ia Mas complementar. o da vida rica é uma aula que eu levei lá no Empresários de Fé, que eu falei de Salomão. Ah, eu não Lembra? assisti, não.
Foi bem legal. Essa aula. Então, aí eu tô entendendo o que a Tia está falando. Eu acabei de imprimir aqui o planner de maio e junho, porque para o trimestre que nós estamos, só temos aqui maio e junho. Então, eu vou preencher o maio e junho. E a primeira folha do planner aí, eu que tenha o ano todo, com todos Isso. os trimestres, e já pus aqui a minha declaração assinada aqui Isso. para poder Que me orgulho. comprometendo comigo nesse trimestre. Ou seja, mais junho que abril já foi, né? Mas não é tempo perdido, porque eu acho que todas nós estamos tendo aí consciência agora, né? Então, mais e junho nós temos uma tarefa de recuperar o tempo perdido e fazer o nosso 2026 ser um ano incrível e próspero. E eu creio nisso. Amém. Aí, nós vamos ter duas datas que eu deixei aqui já combinado com vocês. Foi no dia 16 de maio, nós vamos ter uma aula do Cristo a Vida Rica, que é a aula que eu levei lá, que eu trouxe os princípios fundamentais, Salomão. Essa vai ser a aula que eu vou trazer. E em julho vai ser a continuidade dessa aula de hoje, que a cada trimestre, 3 meses. Passou o trimestre, comecinho de julho. Por que começo de julho? Porque nós vamos planejar o próximo trimestre, julho, agosto, setembro. Então, quanto antes eu conseguir fazer, assim, do iniciozinho do mês, melhor, porque já pega todos os dias todos os meses do trimestre e o mês completo. Hoje vai ser bom, que maio vai pegar completo. Pegar de 2 até 31. E se vocês tiverem alguma dúvida, vou deixar todas no grupo. Eu quero que o grupo seja interativo. Eu percebi que nesse primeiro trimestre, no dia da aula foi maravilhoso, interação. Depois ficou morno. Então, não quero ninguém morna. Então, interajam, celebrem. Ah, eu fiz tal ação, deu certo, eu gravei vídeo. A Adri, que está nos lançamentos dela, a Drica tá bombando. Então, se vocês tiverem filhos, sobrinhos, quem for, isso aqui, ó. Aí, acho que eu vou ter que tirar deixa eu tirar o Chegou na YouTube. Colômbia, hein? Uau, internacional. Profético, hein? Profético. Chegou na Colômbia, ó, Ivanise, isso aqui, ó. Envio para os confins da terra a palavra do Senhor e a bênção nas Ok? famílias. Precisamos divulgar. No meu vídeo eu abri, né? Ó, são 31 dias para que seus filhos, sobrinhos, filho da amiga, durmam com histórias bíblicas da tia Drica, Amém. para que a mãe leia, tá? Para que a mãe leia. Quando a mãe não puder ler, tem um QR Code da tia Drica contando a história. Tá? Tem um QR Code. Ontem eu coloquei a tia Drica para contar pro Theo. Para os meus cuxicuxis. Cuxi. Por quê? Porque a luz já estava apagada, ele estava deitado. Então, se eu fosse acender luz, aí eu cuxi viu de vídeo. Mas façam isso, porque é a palavra de Deus que está sendo ensinada desde pequeno. Ensine os Você tem pequenos outro sobre a Instagram palavra e separado? eles Você nunca tem uma vão se link na desviar. bio? Como é que está seu, Adriano? Oi? Como é que está o seu Instagram nesse livro? Está um link da bio? Como é? Eu fiz o link na bio, porque eu tenho o livro na versão digital e tem